Graças à internet e à liberdade que ainda temos no nosso país, nós conseguimos conversar sobre diversos assuntos mais difíceis ou antes tidos como tabus, por exemplo. Entre eles, magia. Vamos dizer assim, magia não é um tabu. Por mais que seja um assunto que está na boca do povo há muito tempo, e magia é um tabu. Mas hoje, graças à internet, essa informação ela está cada vez mais aberta a todos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre como nós podemos ouvir o que pessoas que acreditam nisso falam e quais são as conclusões que nós devemos tomar. E eu também quero debater um pouquinho sobre as informações que um cara que tem ficado muito conhecido na internet como um satanista, mas que não é satanista, porque ele diz que não acredita em Satanás, que Satanás não existe, e ao mesmo tempo ele é um mago, e ao mesmo tempo ele é um pai de santo, um líder espiritual, entre outras coisas, como essas informações têm sido faladas e como nós podemos compreendê-las e o que eu acredito sobre tudo isso. Por quê? Eu ouvi um podcast dele inteirinho para poder falar isso com você, porque eu percebo que isso tem estado no meio dos cristãos também, e até as ideias que nós temos sobre tantas coisas místicas que rolam por aí. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar com você, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de vídeo e eu tô tomando chá de camomila. Dá pra acreditar? Chá de camomila. Antes de começar esse vídeo, meus caros amigos, a Páscoa tá chegando aí e eu pensei com a nossa equipe Hype Book fazer uma promoção muito incrível para vocês, para equipar você nessa Páscoa e deixar ainda mais seguro daquilo que você acredita. E para esse cômodo especial de Páscoa, eu separei 2 livros que o preço vai cair mais do que pela metade. Esse livro na internet hoje tá R$49. Esse livro aqui tá R$35. Esse aqui é o meu novo livro, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. E esse aqui é A Cruz, que é o principal que eu quero falar para você agora. Esse livro, A Cruz, é a revelação da cruz, a mensagem da cruz de Cristo, é a mensagem da Páscoa. Mas nós fizemos um combo dos dois por R$49,90, os dois. Então de R$49 e R$35, os dois juntos R$49,90. Que é o meu lançamento, vai de R$49 por R$35. Então R$35 só ele, R$49 os dois. Aproveita, é por pouco tempo e o link tá aqui embaixo. Aproveita. Primeiro de tudo, o que tem ficado claro é que existe da parte do cristão brasileiro uma ignorância gigantesca sobre aquilo que se acredita e que é muito fácil cair em muitas ladainhas. Eu sei disso porque no início da minha fé, aos 18 anos de idade, quando eu pouco sabia sobre Bíblia, sobre nada, eu caí nessa ladainha através de um documentário que falava exatamente tudo que esse cara falava sobre Cristo, tá? E eu tô falando sobre Cristo. As outras partes que ele fala, realmente existem muito conhecimento da sua própria religião, do seu próprio conhecimento. Mas aquilo que ele fala sobre Cristo, comparando Cristo a Horus, comparando Cristo a mitos, comparando Cristo a outros deuses e mitologias do mundo, isso aí já é história antiga que muitos, nem mesmo ateus acreditam, nem historiadores conseguem comprovar, mas que é um folclore aí da internet para aqueles que querem rejeitar Cristo. E esse é o primeiro ponto muito importante que eu quero falar com você. O que eu achei super interessante, e é para você perceber na conversa, é que ele, e se você for ver essas pessoas da mesma crença, eles acreditam em todos os outros deuses. Eles acreditam em tudo, na mitologia, nos deuses gregos, romanos, deuses egípcios, nos deuses babilônicos, nos deuses antigos, os novos, todos eles têm um espaço no panteão. Todos eles têm um espaço na sua adoração. Todos eles têm um espaço no conhecimento. É incrível, todos. Mas existe um no meio de toda essa história que eles rejeitam e que não tem espaço. Sabe quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo não, cara. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Em todos os outros eles acreditam. Em Jesus Cristo não. Isso não te deixa curioso para saber por quê? Porque tudo pode. O Saci Pererê tem um lugar na crença, mas Cristo não. Porque ou você acredita em Cristo, e Cristo é o caminho e a verdade, ou você não acredita nele. Porque se você acreditar nele, você não acredita em nenhum outro. Isso não é interessante? Então isso, primeiro de tudo, me deixou muito encorajado. De todas as coisas e conhecimento que ele vai trazendo sobre a magia, essas coisas, e aí você pode ir ouvindo e se interessando, mas eu vou te dizer como é parecido aquilo que ele traz, que a magia oferece, o poder que a magia oferece, como é parecido com as tentações de Satanás a Jesus no deserto, né? Comida para si mesmo, poder para poder pular de cima de um precipício ou dominar sobre todos os reinos da terra. Perceba, o que é muito diferente do reino que Jesus vai trazer, que ele diz que é uma coisa fraca, que deixaram Jesus, o homem Jesus, o revolucionário Jesus, deixaram ele muito fraco.
né? Linguagem de Nietzsche, que diz que o cristianismo é fraco, essa questão de perdoar, essa questão de virar outra face, de não dominar sobre as outras pessoas. Isso não pode ser aceito. E ele diz isso aí, deixar o cristianismo fraco. Uma outra coisa interessante é que ele aceita todos os escritos da história, mas o Novo Testamento não. O livro, né, as cartas mais copiadas e com maiores provas históricas do mundo é o Novo Testamento, e mesmo assim ele não aceita. Por quê? Porque Cristo está lá, né? Porque Cristo está lá. Então o que eu quero dizer para você, meu amigo? Que o que divide a história, e o que divide as crenças, e o que divide tudo que nós acreditamos é esse mesmo. É o nome de Jesus. Não é à toa que os fariseus, desde o início, falam aos seus discípulos: ensine o que você quiser, só não fale no nome de Jesus. É o nome de Jesus que muda tudo. É você acreditar no nome de Jesus que muda tudo, que divide a sua história, que marca a sua vida, que te faz nascer de novo, que te transforma, te leva do morto para o vivo, que te leva para a eternidade, que te leva ao Pai. É o nome de Jesus. Então, essas crenças populares e históricas e tal, eu não vou dizer para você que elas não têm seu poder. Nós, óbvio que sabemos que tem poder, é óbvio que nós sabemos que acontece, é óbvio que nós sabemos que existe um mundo espiritual. Agora, por que o nome de Jesus não é aceito? Porque o nome de Jesus é o nome do próprio Deus, do Deus verdadeiro, do Criador dos céus e da terra. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Então, diante do nome de Jesus, as trevas não prevalecem. Perceba isso. E não te deixe levar. Não te deixe levar, tá bom? Um outro ponto muito interessante, que enquanto eu ouvia, e eu falava assim, poxa, ele consegue trazer conhecimento histórico e tal, né? Como que uma pessoa como ele, assim, e tem pessoas que acreditam, que têm essa visão religiosa, podem perceber que a verdade é Cristo. E na minha mente vinha assim: invoque o nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Clame pelo nome. Coloque o nome de Jesus à prova. E eu me lembrei de uma história de um bispo metodista que falou para mim que no seminário ele estava quase desviando pela dificuldade teológica que se apresentava a ele, e a linguagem de outros mundos e as traduções da Bíblia e essas coisas. E ele disse que um dos seus professores, um daqueles mais difíceis, contou para ele no último dia de aula, falou assim: sabe o que eu gosto de fazer no fim de semana, quando eu saio aqui da faculdade, aqui com vocês, todos esses estudos? Ele falou: o quê? Eu vou para essas igrejas de bairro. Sabe essas igrejinhas de bairro? Eu vou para essas igrejinhas e eu percebo lá o pastor falando nada com nada, a exegese errada, ele não está entendendo no contexto, é totalmente fora de contexto o que ele está falando. Todas essas coisas que ele está falando não faz sentido nenhum, histórico ou nada. Ele nem sabe o que ele está lendo. Mas quando ele invoca o nome de Jesus, cara, aí você vê o surdo ouvir, o cego ver, aí você vê o nome, a unção sendo derramada. E ele falou: sabe o que me faz acreditar na Bíblia? É Jesus. É Jesus que me faz acreditar que a Bíblia é verdade. E é por isso que querem excluir Jesus. Exclui Jesus, ensine tudo. Pegue toda a sabedoria de Salomão, pega a sabedoria de não sei o quê, pega aqui os segredos do quê, pega o número não sei da onde, mas Jesus tira. Jesus tira. Você consegue perceber isso? Então, a você que está com dúvida na sua fé, conheça o nome de Jesus. Conheça Cristo, vá até Ele. É por isso que ele diz: vinde até mim, vá até Ele. E essa é a coisa mais impressionante. Jesus está vivo, Ele viveu. Ele ressuscitou dentre os mortos. E ninguém quer aceitar isso, né? Mas vai até ele. Vê se ele não está vivo. Bom, é isso aí, meus amigos. Se você duvida ao ouvir um monte de pensamento religioso diferente do seu, você precisa se aprofundar na sua fé e ir mais a fundo. E mais uma vez eu quero encorajar você. Esse livro, A Cruz, e esse aqui é o combo exatamente para isso. Esse livro aqui, eu vou trazer esses dilemas do dia a dia, culturais, e a confusão mental que nós temos, e como a fé, a razão. Cristo, a última frase é assim: eu não rogo que nós voltemos à razão, mas que nós voltemos a Cristo. Esse livro vai te ajudar. E a cruz é a revelação do Evangelho, da cruz de Cristo. Então faça parte. Aproveita esse combo de Páscoa e a gente se vê. Deus abençoe.